Hoje eu quero conversar com vocês, meus irmãos e irmãs, sobre o seu propósito. Você pode repetir comigo? O meu propósito? Se você tivesse que falar para o pessoal do seu lado qual que é o seu propósito, como que você responderia? É uma pergunta difícil, não é verdade? Mas como é que você responderia? Qual que é o meu propósito? Pensa aí um pouquinho. Qual que é o meu propósito? Já pensei muitas vezes, crescendo, e essa é uma pergunta, que nós pastoreando jovens há muitos anos, a gente sabe que essa é uma pergunta que aparece muito na vida do jovem, do adolescente. O que é o meu propósito? Por que eu existo? O que eu vim fazer nessa terra? Todos nós tivemos isso, só que agora a diferença para essa geração que nós estamos pastoreando e cuidando há um tempo, tem muita gente querendo dizer para nós qual que é o nosso propósito. Toda hora tem alguém dizendo, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Quantos de vocês aqui hoje, vocês ou fizeram a faculdade ou trabalham por uma influência de uma outra pessoa, do seu pai, da sua mãe, ou de alguém do seu trabalho? Quantos tiveram uma influência direta? Assim, foi uma influência. Os outros não tiveram influência? Decidiram por si só, então? Pensei que essa pergunta ia ser melhor, não deu certo, então. Mas eu tenho o Luiz ali, o Luiz está escondidinho ali, mas o Luiz, ele é policial militar, certo? E vem toda a família, não é verdade? Eu lembro quando ele falou para mim, Gu, eu quero ser policial. Eu falei, Jesus amado, sério, mano? Tem tantas outras coisas, você lembra, né? A gente conversou aqui no cantinho, aqui no final de um mag. E ele falou, não, mano, meus pais, tudo, eu tenho essa convicção. Eu falei, legal, mano, maravilha. Mas eu lembro que no começo meu coração apertou, né? Porque a gente sabe que é um risco. A gente sabe que o cara está colocando a vida em risco e tudo. Mas a gente sofre influência. Sofremos ou não sofremos? Sofremos influência. E o propósito acaba sendo aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós fazemos sofre influência. E nós temos falado sobre isso, né? Nós temos falado sobre amando pessoas e fazendo discípulos. E isso tem a ver com um propósito ao qual nós nascemos, ao qual nós vivemos. Então o que eu quero dizer com propósito? Gente, propósito, a definição é isso, é a intenção de fazer algo, é o projeto. Eu fui designado. Propósito é aquilo que você busca alcançar, é o seu objetivo, é a sua finalidade, é o intuito. Eu quero falar com você nessa manhã sobre isso. Deus tem um propósito, Deus tem um projeto, um desígnio e um objetivo para a sua e para a minha vida, amém? Não creia numa mentira muito comum de que Deus existe, mas de que Ele não está interessado em fazer parte da nossa vida. Tem muitas pessoas, e por muito tempo, foi ensinado que Deus existe, e é difícil no Brasil encontrar pessoas que não acreditam em Deus. Mas muitas vezes as pessoas acreditam num Deus que Ele está lá, e nós estamos aqui. Como se Deus tivesse bastante problema no céu para lidar, e deixou a gente aqui, se virando. E então, quando acontece alguma coisa ruim, quando acontece uma má notícia, quando acontece uma doença, quando acontece um problema financeiro, aí a gente tenta bater na porta de Deus. Ô Deus, eu sei que o Senhor está ocupado, mas será que você podia me ajudar aqui? Alguém já teve essa visão de Deus já, gente, em algum momento da sua vida? Às vezes, se a gente não tomar cuidado, a falta de relacionamento com Deus faz com que a gente tenha esse tipo de visão de Deus. Mas Ele tem um propósito para mim e para a sua vida. Você quer saber o propósito da sua vida? Sim ou não? Eu vou contar no final um breve testemunho meu sobre como é que eu acabei descobrindo o propósito da minha vida, que não tem a ver com pregar. Eu não vou antecipar, segura, Gustavo. Qual que é o propósito de uma caneta, gente? Escrever, certo? Temos alguma discordância aqui nessa manhã? Não, fez para escrever. E qual é o propósito de uma cadeira? Tem uns que usam para bater em outras pessoas, não é verdade? Mas primordialmente, a cadeira foi feita para quê? Para sentar, certo? Você está sentado em uma agora, não é verdade? E por qual o propósito de uma arma? Matar, atacar. Tem alguém que falou aqui? Defender, proteger. Olha, ficou diferente, não ficou?
Ficou diferente. Por que fica diferente, gente? Presta atenção, pode haver divergência no propósito de uma arma. Vai variar de acordo com a experiência de cada um. Da sua vivência, do seu ponto de vista. É natural. A gente acaba definindo o propósito de algo baseado nas influências naquilo que nós experimentamos. Faz sentido, gente? Uma arma pode ser usada para matar alguém, mas uma arma também pode ser usada para defender alguém. Vai depender da circunstância. E a gente sabe que a arma foi desenvolvida e criada para matar outro ser humano. Isso é assim, o protótipo dela foi feito para isso. Mas dependendo do projeto, da pessoa, da situação, nós vamos ter opiniões divergentes. E aqui eu não quero dizer quem está certo e quem está errado. Estou dizendo que é natural. Eu estou falando sobre propósito, tá? Não estou falando sobre arma. Estou pregando sobre propósito. Eu quero mostrar para vocês que, às vezes, nós projetamos e definimos propósitos de acordo com a nossa experiência, cosmovisão, nosso entendimento, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu fui influenciado, aquilo que eu já vivi. Mas a questão é que quando nós nascemos de novo, a gente só deveria ter a perspectiva do reino de Deus. E aqui é uma coisa muito importante. Romanos 14, versículo 8, vai dizer que nós já morremos com Cristo. E a vida que nós vivemos agora, vivemos em Cristo, pela fé. Então tem um momento que, por mais que nós tenhamos perspectivas diferentes, quando encontra Cristo, a nossa perspectiva tem que se alinhar. Não quer dizer que a gente perde a nossa individualidade, não quer dizer que a gente perde quem nós somos, as nossas características, mas as nossas convicções têm que começar a se alinhar, gente. O nosso propósito tem que começar a se alinhar. Porque quantos creem que Deus tem um propósito? Deus tem um propósito. E assim, é muito errado a gente pensar que Deus tem um propósito para alguns e não tem para outros. Senão só alguns seriam escolhidos e os outros seriam destituídos. Só alguns teriam dons e outros não teriam, mas a Bíblia fala que todos podem ter dons. A Bíblia fala que todos receberam o dom da reconciliação. Fala que o Espírito Santo habita no coração de todo aquele que crê. Vocês estão comigo, gente? Então tem uma hora que a partir do momento que cremos em Jesus, coisas convergem na nossa vida. Mas é importante a gente entender que, quando a gente fala de propósito, muitas vezes a gente tenta definir o propósito de alguma coisa olhando para o resultado das coisas. Foi o que a gente fez com a arma aqui, não foi? Se uma arma foi usada para defender uma família de um ladrão, ou se ela foi usada para causar um assassinato. Como é que a gente define a utilização e o propósito da arma? A gente olha o resultado. É claro que o exemplo da arma, ele é forte. Mas percebam, nós muitas vezes definimos se o propósito é bom ou é ruim de acordo com o resultado. Estão comigo aqui, gente? A gente olha para o resultado. E quando a gente fala para o propósito da nossa vida, nós temos que avaliar. E muitas vezes, não sei quanto tempo você é cristão, às vezes a gente pode ser enganado de que a nossa vida não tem um senso de propósito. Isso atinge várias faixas etárias, de adolescentes de 13 anos a pessoas mais velhas. E como meu pai fala, né, chegam na casa dos 60 anos, começam a refletir sobre várias coisas da vida que passaram, o que vai fazer para frente. A questão do propósito pega para todos nós como seres humanos, porque o propósito nos dá uma motivação. O propósito fala do nosso objetivo, o propósito fala sobre pelo que vivemos. O propósito fala sobre essa música que nós cantamos, é por ele que eu estou gastando a minha vida. Eu vou perder tudo, com amor e com alegria. Quem pode falar isso? Quem encontrou um propósito, e um propósito em Jesus. Então agora esquecendo um pouco desses exemplos, olhando para a nossa vida pessoal, como é que a gente sabe se a gente está vivendo ou não o propósito de Deus para a nossa vida? Tem uma hora que algumas coisas não começam a dar errado,
Tantas outras coisas, você fala, pô, eu devia estar fazendo isso, eu devia estar fazendo aquilo. Quem já experimentou frustração por olhar para a sua vida e dizer, eu deveria estar lá, não aqui? Quantos já experimentaram isso já? Já experimentaram? Para onde a gente está olhando? Para o resultado. Eu acho que com 34 anos de vida, a minha idade, eu deveria já, E quando eu olho para isso, eu vejo que eu não tenho, eu fico frustrado. E na frustração a gente questiona, será que eu estou obedecendo a Deus? Será que eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo? Será que eu estou no trabalho certo? Será que eu estou fazendo... Alguém mais, gente? Ou só eu tenho essas viagens assim, às vezes, na mente? A gente começa a questionar o nosso coração, começa a questionar as decisões que nos levaram até onde nós estamos. Então, muitas vezes, a gente tenta medir o nosso propósito através disso. A gente começa a buscar resultado. Às vezes a gente pensa se a gente está vivendo ou não o propósito de Deus na nossa vida, se a gente alcançou isso ou aquilo. Então a gente faz conclusões do tipo, se a nossa família está bem financeiramente com saúde, estamos vivendo o propósito. Se meus filhos não se desviaram do caminho do Senhor, estou então vivendo o propósito. Se meu casamento não tem problema, estou vivendo o propósito. Você percebeu como a gente sempre fica olhando para o resultado? Se nós não temos o que nós achamos que deveríamos ter, nós questionamos. E muitas vezes, questionamos coisas que nós não deveríamos estar questionando. Eu vi pessoas abandonarem o caminho de seguir a Jesus, porque chegou um determinado momento na vida deles, eles falaram assim, eu não vi acontecer o que eu queria que tivesse acontecido. Ou trocam de religião, ou buscam outra igreja, ou trocam de casamento, ou ficam trocando de emprego, toda hora, porque eles querem viver um propósito, eles querem viver alguma coisa, eles querem alcançar alguma coisa. Em algum momento acreditamos que estar vivendo o propósito de Deus é uma vida sem desafio e sem dificuldade. Então, se tem um desafio e tem dificuldade, a gente questiona Deus. A gente questiona o porquê desse sofrimento. A pessoa que está fazendo isso nunca leu o livro de Jó. Jó é um cara que sofreu bastante, gente. Mas em nenhum momento ele questiona quem Deus é e os desígnios dele. Agora, meus irmãos e irmãs, o que eu quero falar com vocês nessa manhã, e eu fiz essa longa introdução, porque eu quero que você e eu entendamos isso, que, volta mais um, o propósito de Deus para a sua vida, ela é revelado na obediência e não nos resultados visíveis. Eu quero que vocês pensem um pouco nessa frase, e a gente entenda, porque nós somos uma sociedade que está sempre olhando para os resultados. Então nós olhamos para o resultado financeiro de uma vida de uma pessoa e falamos, essa pessoa ela é boa para dar conselhos. Culturalmente é verdade. A gente não sabe como essa pessoa conseguiu o dinheiro. Aqui eu estou dando só um exemplo, tá? Eu não sou contra ter dinheiro, tá, gente? Mas a questão é assim, automaticamente, para algumas pessoas, ser bem-sucedido financeiramente dá um patamar de conselho. Tem outras pessoas... Eu quero dizer que o nosso senso de influência, o nosso senso de reconhecimento, o nosso senso de que essa pessoa pode gerar uma influência ou não na minha vida, tá muito, e nós estamos sendo ensinados a olhar só para os resultados. Só que a gente tem que tomar cuidado, que a gente se só olha para o resultado, a gente muitas vezes não vê o coração. Tem pessoas que podem ter muita coisa, mas ter feito de maneira ilícita. Vale a pena? Então, como cristão, não, lembra que eu falei lá na frente? Tem uma hora que, porque a gente conhece Jesus, o nosso coração se alinha. Senão não me importa os meios, desde que eu tenha o fim.
que eu desejo. Isso não é cristianismo. Os meios valem muito para Deus, porque Deus está no meio. Ele está no meio da nossa vida. Ele está nos nossos processos de decisões. Mas no final vai dar tudo bem, eu vou honrar a Deus quando eu tiver todo esse dinheiro. Mas se eu passar o carro no meio, se eu trair, se eu roubar, tudo bem, lá no final eu pago essa minha dívida com a sociedade. Isso não é cristianismo. Eu estou usando um exemplo aqui, mas você pode colocar em qualquer outra coisa. Vai justificar eu trabalhar muito aqui e sacrificar todos os meus filhos e o meu casamento, porque lá na frente eu vou poder dar o melhor para eles, porque eu estou vendo o fim. Não faça isso. Sabe o que isso tem a ver com o propósito? O propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida é revelado na obediência. Você fala assim, Gustavo, mas e os frutos? A Bíblia não fala de frutos? A Bíblia fala de frutos. Só que os frutos existem sim, mas não aceleramos ou controlamos o tempo que eles nascem. Pois o ramo não se esforça por fruto nascer. É só ele permanecer conectado. Quando Jesus vai falar em João 15 sobre a videira e nós temos os ramos, ele vai falar de nós estarmos conectados e não de nós fazermos esforços para frutos nascerem. Então entenda, meu irmão, minha irmã, o fruto é bom, o fruto glorifica a Deus em João 15, a Bíblia diz isso. Só que não interessa ter fruto e não estar conectado na videira. Quem dá propósito para o ramo? É o fruto ou é estar conectado à árvore? Nossa, a Olivia, minha filha, ela gosta muito de amora, né? E aí se você vai ali perto de onde a gente mora, tem ali perto do lago, tem uma moreira lá, a gente vai pegar. E não adianta assim, tem uns galhos que você vê que tem bastante, né? Se eu tirar e levar ele para casa, eu vou sair com os frutos, não vou? Vou. Mas depois ele vai frutificar mais? Não, por quê? Ora, pois, porque arrancamos da conexão. Às vezes conosco funciona da mesma maneira. Jesus falou isso, olha o texto de João 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, é o primeiro. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Então quem está conectado pode receber uma poda? Lógico que pode, mas qual é o objetivo? Qual que é o propósito? Produzir mais. Sim, eu sou a videira, Jesus falando, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Gente, se propósito é viver por um objetivo, por um destino, nós temos que entender o quê? Que sem Jesus nós não temos propósito. Sem Jesus, sem a palavra de Deus revelada no nosso coração, a gente não tem propósito. A gente tem uma vida correndo atrás do vento. A gente pode até fazer coisa gospel. A gente pode até tentar ser boa pessoa. Mas sem Cristo não tem fruto, não tem propósito, não tem por que acordar, não tem por que ter filho, não tem por que honrar a aliança no casamento, não tem por que fazer discípulos, não tem nem por que amar a Deus. Porque quem não tem Jesus vai acabar amando a si mesmo cedo ou tarde. O propósito aponta sempre para fora. Você pode repetir isso comigo? O propósito aponta para fora. Tem um autor que eu gosto muito chamado John Stott. Eu estou lendo um livro dele e ele tem algumas frases, 3 frases que eu queria deixar aqui para você ter, para ilustrar ainda mais isso que nós estamos conversando. Ele é um pastor e teólogo, ele faleceu alguns anos atrás. Ele diz assim: Jesus nos chama para uma vida de obediência e não de conforto. Ele nunca prometeu uma vida fácil, mas sim uma vida significativa. Significado é muito diferente. É igual nós falamos aqui, qual é o papel de uma caneta? Escrever. A pessoa que escreveu, que criou uma caneta não é um gênio, gente. Cara, é um gênio.
Às vezes eu fico pensando, como é que algumas pessoas inventaram certas coisas, né? São pessoas que têm uma habilidade incrível. Estava cortando pão hoje de manhã, já viu aquelas facas de pão? Já viu o design de uma faca de pão? Ela é diferente ou não é? Ela não é mais espaçada, os furos? Os furos não, os dentes. Aí eu estava cortando pão, eu falei, cara, que gênio que entendeu que se espaçasse os dentes e fizesse um pouco maior, ia cortar mais fácil um pão. Esse cara devia ficar muito bravo por não conseguir cortar pão, né? E ele inventou algo diferente. Foi uma brisa minha aqui, gente, desculpa, mas... Por que eu estou dizendo isso? Esse tem um significado, você percebe? Tem um propósito. Vai tentar pegar uma faca de pão e cortar um tomate. O que você vai fazer? Esfolar o tomate. A Maíra me mostrou uma faca de vegetais. Não conhecia isso. Você corta o tomate, ele fica fininho. Tem um propósito. Mas alguém criou, certo? Alguém parou, viu uma necessidade e falou, eu vou criar isso para este propósito específico que vai alcançar e facilitar e abençoar a vida de outras pessoas. Para que você acha que Deus criou eu e você? Se a nossa vida não vai abençoar o próximo, fazendo com que ele conheça Jesus, nós não estamos vivendo o nosso propósito. Se a minha vida de santidade não inspirar a minha esposa e os meus filhos, alguma coisa está errada. Se minha vida de amor a Deus não inspirar a criação da minha casa, alguma coisa está errada. Porque, gente, o propósito a gente começa vivendo em casa. O propósito a gente não sai vivendo na igreja, depois sai vivendo no púlpito, depois sai vivendo no trabalho. O propósito começa em casa. Por isso que o significado é muito importante. Deus não nos criou para uma vida de conforto. Ele nos criou para uma vida de significado. Por isso que o nosso propósito, ele é definido e se inicia no momento em que dizemos sim para Deus. Pensa aqui em Moisés, gente. Moisés lá, nasce num momento conturbado. A mãe dele coloca ele num cesto, ele corre pelo rio. É adotado ali pela filha de Faraó. Vocês conhecem a história. Por um milagre, a própria mãe dele amamenta ele, cuida dele. Moisés então começa a crescer dentro do Egito, Moisés começa a estudar com aquilo de melhor que existe, ele começa ali a fazer seus contatos, ele não é o filho do faraó, mas ele faz parte da corte real. E aí se alguém olhasse ali, talvez um escravo hebreu olhasse para Moisés e falava, esse aí deu certo na vida. Olha o resultado, um hebreu que está na casa do faraó. Ai, se fosse eu. O hebreu está na casa do faraó. Só que aquilo não é o propósito de Moisés, é, gente? Não. O propósito de Moisés, ele começa quando ele tem um encontro com Deus lá na sarça. E você lembra que a sarça começa a pegar fogo, ela não é consumida. E aí então, Deus fala para Moisés tudo aquilo que ele vai fazer para libertar o seu povo. E Moisés treme na base. Moisés fala, não é comigo, não sei o quê. Mas e se eu falar e o povo não ouvir? Moisés é um homem muito inseguro. Mas mesmo sem ter todas as respostas, sem mesmo ter o controle de toda a situação, Moisés diz sim. Moisés diz sim. Moisés vai convicto, gente. Se você ler Êxodo 3, Êxodo 4, Moisés está o capítulo inteiro tremendo. Deus fala, não, eu vou enviar com você. Que é esse Senhor, se eu chegar no povo e o povo perguntar em nome de quem eu vim, quem eu falo? Senhor, Moisés colocou um monte cheio de dúvida, um monte de empecilho para não fazer aquilo que Deus pediu para ele. Há um monte. E Deus, com muita misericórdia, Moisés, eu vou estar com você, fala que eu sou, eu vou fazer os sinais, e fala tudo para Moisés. Moisés ainda vai uma pulga atrás da orelha, incomodado, inseguro. Mas Moisés diz sim. E isso destravou o propósito, o desígnio, o projeto de Deus na vida dele.
Meus irmãos, o propósito da vida de Moisés, ele não foi revelado enquanto ele estava no deserto com o povo. Às vezes a gente lembra de Moisés, a gente lembra lá do deserto, a gente lembra lá das maravilhas, a gente dos milagres que ele fez diante de Faraó, do mar abrindo, do desenho do príncipe do Egito. A gente tem essa imagem do Moisés, mano, ele é quase um herói da Marvel. Ele é bom, e ele é um cara que tem o poder, ele tem o cajado e não sei o quê. Só que onde que começa o propósito da vida de Moisés? Encontra ele sozinho na sarça. O sim de Moisés leva ele às coisas que ele vai experimentar. A obediência de Moisés revelou então a presença de Deus. Ele disse sim, a presença e o poder de Deus começaram a se manifestar. Antes, nós não temos nenhuma noção de Deus aparecendo para Moisés. Já percebeu? Ele mata o egípcio, cadê Deus? Está crescendo lá na corte do faraó, cadê Deus? Deus aparece e fala, Moisés, o bagulho agora é com você, cara, deixa eu te dizer o que eu vou fazer, eu escolhi você. Moisés fala assim, então, agora que você disse sim, eu vou estar com você, e você vai experimentar da minha presença, do poder e da direção que eu vou te dar. Deus só derrama o poder e a presença dele para quem está cumprindo os propósitos dele. Deus derrama o poder e a presença dele para quem está cumprindo os propósitos dele. Não tem ninguém na Bíblia que desfruta do poder e da presença sem ter dito sim primeiro para o Senhor. O ponto central, gente, não era o que Moisés faria de imediato, mas a obediência ao caminho que Deus lhe mostrou. Gente, Moisés teve bastante dificuldade. Teve lá o exército de Faraó correndo atrás dele. Ele está diante de um mar. E aí ele fala, Senhor, o que nós vamos fazer? O que Deus fala para Moisés? Já te dei o cajado. Moisés já tinha usado aquele cajado para fazer vários milagres na frente do Faraó, as pragas. Ele falou, bota o cajado na água. Pum, coloca, abre o mar. Deus já tinha dado até já um recurso para Moisés. Vocês estão comigo aqui, meus irmãos e irmãs? O propósito de Moisés veio depois do sim. Eu disse sim, então agora você disse sim a Deus, vem o propósito. O propósito vem carregado de poder, o propósito vem carregado da presença, o propósito vem carregado daquilo que nós pensamos que nos falta. Mas é para cumprir com aquilo que o Senhor tem. Não é para realizar o meu e o seu desejo, é para cumprir o propósito e o sonho que está no coração de Deus. Então o propósito ele começa e vai se tornando claro no momento da obediência ao chamado de Deus, mesmo sem a clareza dos resultados. Quando você começa a construir uma casa, eu nunca construí uma casa, nós vamos pegar um exemplo aí de alguns irmãos e amigos que já construíram. Quando começa a fazer a fundação, você está olhando a fundação, você consegue enxergar a casa construída. Quem é o dono da casa, que viu ali o projeto, aí ele está olhando ali o buraco, cavando no chão, mas o que ele está olhando, o que tem na mente dele? A casa construída. Eu vejo um buraco. Eu não tenho essa visão, nunca construí uma casa. Mas tem não só engenheiros, mas aquela pessoa que está construindo tudo, ela está olhando. Ela está olhando, mesmo sem ter a clareza dos resultados, ela está obedecendo o que tem que fazer, o processo. Então, sabe, gente, viver por propósito não é viver pelo resultado, mas é pela missão que Deus nos deu. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso. Se eu e você queremos viver por propósito, Gustavo, eu quero que minha vida tenha um propósito. A gente tem que entender que o propósito está na missão. Os homens e mulheres que nós temos na Bíblia, que nós tanto admiramos e estudamos, todos eles estão em uma missão. Ou eles estão governando o povo, ou eles estão sendo profetas, ou eles estão se levantando para abençoar os outros irmãos lá em Atos e evangelizar, ou eles estão pregando. Todos eles estão em uma
Missão, nenhum deles está sentado. Ao contrário, aqueles que estavam sentados, se aproveitando de Deus, que eu sempre lembro da história de Eli e dos seus filhos, Deus foi e acabou com aquela geração. De tão sério que é, a gente não está envolvido com uma missão. Eu conjurei eu criei essa frase, que cristão sem missão vira um problemão. Porque nós recebemos a notícia mais importante que existe. A boa notícia de Jesus Cristo morrer na cruz por nós, nos libertar do nosso pecado, nos libertar de tudo aquilo que nos afastava de Deus. E se a gente se não coloca numa missão, a gente pensa que aquilo foi só para nós. Sendo que Cristo morreu por todo o mundo. E todo aquele que crer em Jesus se torna filho de Deus. Está entendendo por que a missão é tão importante? A nossa vida, meus irmãos e irmãs, ela pertence a Deus e não mais a nós mesmos. A gente tem que partir do princípio de que a nossa vida está a serviço de Deus e do seu propósito. Como o pastor Edson pregou no domingo passado, a gente tem que inverter essa ideia de um Jesus que vem para nos servir, e nós temos que ser uma igreja que está disposta a servir o coração de Jesus. Não temos que ficar olhando a um Jesus que nos serve. Muitas pessoas estão buscando um Jesus que serve a si mesmo, que atende às nossas orações. Gente, Ele atende. Jesus falou isso no próprio texto de João 14 e João 15, que são dois textos maravilhosos. Jesus fala: tudo que vocês pedirem em meu nome, no meu Pai, o meu Pai os dará. Jesus está falando, vocês podem orar, vocês podem pedir, mas no mesmo contexto Jesus está falando, vocês precisam estar conectados em mim, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Estejam em mim, conectados em mim, peçam o que vocês quiserem e o meu Pai atenderá. Aí o pessoal só pega o final. Peçam o que vocês quiserem. Esse é o mantra do Jesus que me serve. Quando nós servimos a Jesus, nós estamos dizendo, videira, Jesus, que eu estou conectado, todo fruto que sair de mim, é o Senhor que manda. Eu não tenho um controle sobre o que vai sair, mas o que sair é o Senhor que vai mandar. Se eu posso servir com a minha empresa, se eu posso servir com os meus talentos, se eu posso servir com o meu dom, se eu posso servir na minha casa, se eu posso te servir da maneira que for, eu estando conectado em Ti, o que vai sair daqui é glória a Ti. Então a gente sempre está numa missão. Missão não é campo missionário. Temos irmãos sim que estão no campo missionário, e eles têm que ser cobertos, a igreja tem que investir neles, mas missão é obediência a Deus. Você que é mãe, que muitas vezes está na sua casa, e o seu tempo todo integral é o seu filho, você está na missão mais importante. Missão não tem a ver com ir só aos povos não alcançados. É também isso, mas missão também é obediência a Jesus na nossa casa. É a missão de alcançar o nosso próximo. É a missão de nós nos envolvermos na vida da igreja, buscando a direção de Jesus Cristo. Amém, gente? Por isso que Gálatas 2:20, Paulo fala isso, eu fui crucificado com Cristo. Então, as minhas desejos, as minhas paixões, tudo aquilo que eu vivo foi crucificado com Ele. Assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Portanto, eu vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O propósito é esse. O propósito é mais do que talvez este mundo está definindo e tentando definir para mim e para você. Meus irmãos, um parênteses aqui importante. O que eu tenho mais encontrado nesses dias são cristãos frustrados. Cristãos, quando você pergunta, por que você está aqui? Qual que é a sua expectativa? Eles falam, aprender algo novo aí de Deus, ver se tem alguma ideia nova. Estivemos num congresso alguns dias atrás, e nesse congresso estávamos num grupo com muitas pessoas de várias nacionalidades, e aí uma das perguntas que nós tínhamos que fazer com esses líderes era, qual era a sua expectativa para estar naquele evento, naquele congresso? Meu grupo tinha umas 22 pessoas. 18, eu contei, 18, disseram que não tinham expectativa por estar naquele lugar. Eu falei, por que pagou o ingresso então?
Nós temos que tomar cuidado, porque um cristão sem expectativa, um cristão sem senso de missão, um cristão que não tem propósito, ele vai acabar acomodado, olhando para si. E esse é um risco que nós, todos nós aqui neste salão hoje, corremos. Um cristão que não está na missão vira um problema. Não, eu não quero ser um problemão. Eu quero obedecer a Jesus. Quantos querem obedecer a Jesus? Quer obedecer a Jesus, meu irmão, minha irmã? Tudo aquilo que você precisa, você recebeu essa capacitação do Santo Espírito de Deus. Mas o poder e a presença acontecem no momento que nós estamos em missão e não sentados. Jesus, ele sabendo do seu propósito, se entregou pela missão do reino. Olha João 17. João 17 é a última oração de Jesus, certo? A oração que Jesus está lá orando pelos seus discípulos, orando por mim e por você. Ele diz assim: e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Nós aqui, eu e você hoje. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deus tem que estar em nós para um propósito. Para quê? Para que Deus creia, para que as outras pessoas creiam em Jesus. Deus na minha e na sua vida só tem um propósito: para que outras pessoas que ainda não conhecem, creiam em Deus. Jesus na nossa vida, vou repetir de novo, só tem um propósito: para que aqueles que não conhecem ainda, olhando para nós, creiam que Deus enviou Jesus na cruz. Ter Jesus em nós não transforma a gente num clube, não transforma a gente em pessoas mais inteligentes, elevadas do que outras pessoas. Ter Jesus na nossa vida só deveria apontar para que quando nós estamos no meio de outras pessoas que não conhecem a Jesus, eles olhando para nós vejam algo diferente, e nós vamos poder dizer: é Jesus na minha vida que Deus enviou, e você pode ter o mesmo. Está na Bíblia. Jesus, ele morre na cruz porque era o seu propósito, mas sem ver todo o resultado da vida terrena. Ele está vivo ainda, e ele falou: eu me entrego como sacrifício santo por eles. Jesus está vivendo com a mente no propósito. Jesus está vivendo falando: eu sei que eu vou morrer, eu sei que eu vou me entregar por eles. Jesus se entregou porque ele sabia que a vida dele era mais preciosa para o plano eterno de Deus do que ele viver aqui, fazendo talvez aquilo que ele precisava fazer. Gente, Jesus tinha todo o poder. Você imagina quantas pessoas precisavam de cura ainda? Você imagina quantas pessoas que Jesus ali talvez passou e falou: eu vou voltar naquela cidade e eu vou curar elas, porque eu amo aquelas pessoas. E Jesus falou: então, eu não vou conseguir dar conta de todo mundo, então eu vou enviar o meu Espírito Santo, e vocês vão por toda a Judéia, Samaria, e vocês vão curar enfermos, expulsar demônios e fazer discípulos. É melhor que o Espírito Santo seja enviado para vocês, disse Jesus, porque eu não vou, na minha pessoa única, conseguir, mas eu em vocês posso alcançar o propósito do reino. Jesus morreu, não só para nos salvar da condenação eterna do pecado, mas ele também morreu para que nós, santos, expandíssemos o reino de Deus nessa terra, para que outras pessoas conhecessem o Deus Pai. Um Jesus que só morreu por mim é egoísta, mas um Jesus que morreu por mim, pela minha casa, pela minha família, pelos meus irmãos, pelos meus colegas de faculdade, pelas pessoas que entram na minha loja para comprar, o Jesus que morreu por eles, esse Jesus precisa ser anunciado. Por isso que o John Stott, ele fala isso no livro dele, ele fala isso, ele falou: o verdadeiro sucesso não está em ser aplaudido pelos homens, mas em ser fiel à missão que Deus nos deu, independente das circunstâncias. Por isso que o propósito começa no sim. O propósito não fica olhando para o resultado. Os resultados muitas vezes saem do controle, gente. Saem ou não saem? Saem. Mas isso não quer dizer que Deus não está presente. Esse evangelho do cristão, vida vitoriosa, que o cristão verdadeiro só tem a vida vitoriosa, e que essa vida não acontece nada de mal, é fake, é mentiroso. O cristão é: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ali o Senhor está comigo.
Essa perspectiva do Evangelho faz com que a gente se aproxime do Senhor constantemente e não queira viver uma vida de independência. Então, meu irmão, minha irmã, nós não devemos viver pelo resultado, mas pela obediência que traz consigo a presença de Deus. E para encerrar, eu quero mostrar isso, a vida de Pedro. Não vamos ler toda a história aqui, mas vocês conhecem a vida de Pedro. Pedro lá no começo, em Mateus 4, Jesus vai até lá e tem aquela pesca maravilhosa. Eles voltam sem pescar nada. Jesus fala, voltem lá, joguem as redes do lado oposto, e aí quando eles puxam, eles têm aquela pesca incrível, e aí então eles vêm, e gente, vocês conhecem toda aquela história lá, e no término de tudo aquilo, Jesus vira e fala para Pedro ali, para o seu irmão, ele fala, vou fazer de vocês pescadores de homens. Jesus está falando do chamado dele, certo? Você se considerava pescador de peixe? Eu vou te fazer pescador de homens. Chamado. Pedro fala o que, gente? Sim. Abandona talvez o maior lucro dele, deixa lá com seu pai ali para administrar e vai. E durante a jornada de Pedro, gente, com Jesus, ele não experimenta milagre? Sim ou não? Pedro está lá na multiplicação dos pães e peixes. Pedro está lá vendo Jesus andar em cima do mar e fala, eu quero estar com você. Pedro não só experimenta milagre, mas a gente sabe que Pedro também é o fazedor, né? Pedro é aquele que está lá, Jesus está orando, não sei o que, lá no Getsemane, perto da prisão de Jesus, ele pega uma faca e corta a orelha do soldado romano. Pedro é o cara meio agitado, meio indignado. Ele quer ver as coisas acontecer. Pedro é esse cara. E durante essa jornada, ele tem uma das coisas mais importantes, que ele tem a revelação do Pai de quem é Jesus. Olha comigo o texto, meus irmãos e irmãs, Mateus 16. Quando Jesus então chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que você é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Ele falou, tudo bem, os outros dizem isso sobre mim. E vocês, perguntou os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro então respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, que privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi o meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte, ou as portas do inferno, não prevalecerão sobre ela. Pedro diz sim ao chamado, vem, você vai ser pescador de homens, começa a experimentar uma vida de milagre, e mais importante, ele tem a revelação de quem Jesus é. Mas foi depois de um sim. Foi depois de um sim. O fundamento da igreja, meus irmãos, não era Pedro em si, o fundamento da igreja que Jesus está falando, é a revelação do Pai sobre quem Jesus é. Jesus está falando, a minha igreja vai ser construída, não em cima de Pedro, mas em cima desse entendimento, de que Jesus é o Filho de Deus. O fundamento da igreja é que Jesus é o Filho de Deus. Pedro, então, ele recebe um chamado, pescador de homens, ele tem uma revelação do Pai sobre quem Jesus é, ele experimenta milagres, expulsa demônios e faz o quê? Nega Jesus 3 vezes. Será que Pedro estava planejando isso? Estava ou não estava? Não. Aos olhos humanos, possivelmente aos próprios olhos de Pedro, tudo foi por água abaixo, gente. Ele não teria mais os resultados, ele ia parar então de viver os milagres. Ele negou a Jesus, o jeito era voltar a ser pescador. Mas eu coloquei bem grande aí, mas mesmo com os erros, Deus continua tendo um propósito para Pedro. Meu irmão, minha irmã, talvez existam Pedros aqui nessa manhã. Se talvez você disse já um sim para Jesus, a banda pode subir aqui. Mas você não está na missão, você está pensando em voltar para fazer outras coisas. Deus não te chamou para voltar para fazer outras coisas. Se você disse um dia sim para Jesus, Deus te chamou para a missão.
A missão não é porque você não tem resultados que você não está vivendo o propósito. Alguns resultados demoram mais para aparecer. Eu trabalho com jovens 12 anos. Uma das grandes frustrações do ministério com jovens, sabe o que? Qual que é? Vou dizer aqui para vocês. É você não ver muito fruto. Às vezes você começa semeando a vida de 12, de 13, aí tem a adolescência conturbada, muitas coisas acontecem, mas a gente lançou a semente da palavra de Deus. Às vezes a gente só vai ver fruto na vida de um jovem que nós ganhamos, discipulamos e cuidamos 8 anos depois. É quando a gente olha e vê poucos jovens numa reunião de sábado, ou quantas vezes a gente vê poucas pessoas na célula. Eu lembro de quantas vezes eu fiz célula com 3 pessoas. Quantas vezes eu fiz célula que não apareceu ninguém e eu fiquei orando. Eu falava, Senhor, tem uma coisa errada. Deve ser eu. Será que vale a pena? Acho que eu vou entregar. Podia estar fazendo esse dia outra coisa. Aí depois de um tempo vem. E depois de um tempo as pessoas vêm. Porque aquele que chamou eu e você, meu irmão e minha irmã, Ele sustenta a nós. Mas ficar escravo de olhar para o resultado pode fazer a gente questionar coisas que Deus nunca pediu para nós questionarmos. Pedro, infelizmente, questionou o chamado dele aqui. Quando ele nega Jesus, vê ali Jesus crucificado. Deu errado. Joguei 3 anos da minha vida fora. E o texto de João 21, é o último texto, um trechinho que eu quero ler com vocês. João vai relatar então que Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, João entre um deles, depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, eles estão pescando de novo. Eles estão pescando de novo. E qual é o último registro que Pedro tem na sua mente? Qual é o último registro que Pedro tem na sua mente? Eu neguei Jesus. Ele correu até o túmulo, ele viu a pedra girada. Mas qual foi a última interação de Pedro? Neguei Jesus. E então, o texto de João 21 vai falar que Jesus aparece na praia já com o seu corpo ressurreto. E ele fala aos discípulos na praia no amanhecer: filhos, por acaso vocês têm peixes para comer? Mas os discípulos não reconheceram Jesus. Não, eles responderam. Então Jesus disse: lancem a rede para o lado direito do barco e vocês pegarão. A mesma instrução que Jesus deu para Pedro no seu chamado, Deus dá de novo, Jesus dá de novo para Pedro. A mesma instrução do chamado, Jesus dá de novo ressurreto. Jesus não dá um novo chamado para Pedro. Jesus não manda ele sair do lugar que ele está. Jesus não manda ele ir para outra cidade. Jesus não fala que ele tem que fazer uma coisa diferente. Jesus fala: aquilo que eu te chamei lá atrás, eu estou te chamando de novo. E então a Bíblia vai dizer que eles puxam 153 peixes gigantes. E aí então Pedro vai e coloca a sua capa e mergulha, porque ele viu que é Jesus. Ele vai até Jesus. Quando ele chega na praia, Jesus já tem ali uma fogueirinha, tudo pronto para comer o peixe. E então, essa é o texto vai dizer isso, que é a terceira vez. Caião, passa para mim aí, por favor. Opa. Isso, é a terceira vez que Jesus se manifesta aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado entre os mortos. Mas a gente vê que não tem uma interação específica de Jesus com Pedro. Essa foi exclusiva para Pedro. Está relatada no livro de João. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam?
meio da roda com os outros discípulos. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus pega o pescador de homem e acrescenta um negócio a mais. O que ele fala? Apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus lhe disse: então, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabes que eu o amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro é restaurado, não para fazer algo diferente. Pedro é restaurado para fazer o que ele sempre teve que fazer: cuidar de pessoas, amar as pessoas, fazer discípulos. Ah, mas as situações na vida mudaram, Pedro errou. O chamado é o mesmo, o propósito é o mesmo. Pedro recebe um chamado de sim a Jesus, experimenta a presença, milagres, maravilhas, erra, tem medo, desaponta seus companheiros, pensa em desistir e voltar a fazer o que fazia antes. E ele encontra então Jesus que ressuscitou. Ele tem o seu chamado lembrado, restaurado, recebe um propósito claro: pastorei as minhas ovelhas. E lá em Atos 2, Pedro prega e 3.000 pessoas, a Bíblia fala, que foram batizadas naquele dia. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que quando nós dizemos sim para Deus, a gente vive com consciência do nosso propósito, e então nós experimentamos a presença de Deus de maneira completa, enquanto estamos em obediência na missão. A presença e o poder se manifestam na missão. É incrível você ver relatos de milagres, de curas, de conversões, de Jesus aparecendo em sonhos. Mas Jesus está fazendo isso e usando pessoas que estão cuidando das ovelhas que estão sem pastor. Aqui não é o ambiente propício para os milagres acontecerem, é lá, é na sua célula. O lugar de ser orações atendidas não é a oração aqui no púlpito, é quando você recebe o pedido de oração no seu grupo do WhatsApp, você para o que você está fazendo e você ora, e você recebe uma palavra de Deus e você encoraja aquela pessoa. É ali, porque o mesmo Deus que está aqui, está aí, porque é o Espírito Santo. Agora, quanto mais relacionamento, mais santidade, mais na missão nós estamos, mais sensíveis nós nos tornamos. Então, meu irmão, minha irmã, quer descobrir o seu propósito? Primeiro, você precisa responder: você já disse sim para Deus e entregou toda a sua vida a Jesus? Porque tem gente que quer o propósito de Deus sem a entrega. Não rola, beleza? Não rola. Quero as bênçãos, mas não quero o Senhor das bênçãos. Não rola. Quer a presença? Precisa do sim. E o sim é: eu estou crucificado com Cristo. Agora não vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Se você já disse sim para Jesus, obedeça a Deus e se envolva na missão de fazer discípulos. E eu falei para vocês, eu sei que eu me alonguei um pouco, mas meu testemunho, meus irmãos e irmãs, sempre estive na igreja, filho de pastor desde que eu me conheço por gente. Não tive uma grande história de conversão, daquelas escabrosas, vocês já viram eu falar isso aqui? Aos 14 anos eu tive uma experiência com o Espírito Santo durante um culto de sexta-feira à noite, que eu estava servindo na mesa de som. O pastor Omar pregou e falou: quem de vocês aqui nessa noite quer ser cheio do Espírito Santo? Eu lembro que eu larguei a mesa de som lá em São Paulo e fui para o apelo lá na frente. E naquele dia eu recebi o Espírito Santo no meu coração, comecei a falar em línguas, foi uma experiência maravilhosa. Eu tinha 14 anos, me batizei, comecei a fazer célula com os meus amigos em casa, eu nem sabia que nem tinha célula, começava a reunir meus amigos em casa. E então, dos meus 16, 17 anos para frente, eu entro na minha pior fase de pecados: rebeldia.
Pô, Gustavo, mas você viveu aquilo. Né? Que coisa, eu também não sei explicar. Mas ainda bem que Deus não desistiu de mim. O meu propósito não foi revogado por causa do meu erro. Quando eu entro na faculdade, eu tenho um chamado restaurado. E quando eu vejo todas as pessoas com tanta convicção lá na minha sala, eu falo, caramba, eu preciso ser mais convicto de Jesus. E eu começo a mergulhar na palavra. Eu começo a estudar a Bíblia, eu começo a discutir na faculdade. E eu começo a fazer todas aquelas coisas. E então, começo a servir na igreja local. Começo a fazer aqui, liderar célula. Depois vem a liderança dos jovens, que veio mais tarde. E então, em 2014, um dia, eu estou orando e Deus fala assim, eu estava num curso cristão, e eles perguntaram assim, um dos exercícios que você tem para fazer na sua casa, é você fechar os seus olhos em oração e dizer, Senhor Jesus, como o Senhor me vê. E depois de algumas ministrações, eu fui para aquela casa que eu estava hospedado, e eu fechei os olhos, eu falei, Senhor, ok, eu vou fazer, como é que o Senhor me vê? E com os meus olhos fechados, eu vi o Senhor me mostrando como se eu fosse uma ponte de pedra, daquelas bem antigas assim, de filme, sabe? Eu vi uma ponte, eu vi várias pessoas andando por cima, eu vi a ponte se desgastando, eu vi a ponte, sabe quando você vai pisando numa ponte, vai soltando pedrinha? Eu olhei aquilo e o Espírito Santo falou no meu coração, você é essa ponte. Você, Gustavo, é uma ponte que conecta as pessoas para o destino que eu tenho para elas. Bem, maravilha, Deus. Então meu propósito não é um título. Meu propósito não é o meu trabalho. Meu propósito não é a minha formação. Que eu vou ser bem honesto para vocês, meus irmãos, até hoje eu não entendi porque eu cursei faculdade de cinema. Eu obedeci a Deus, mas assim, eu estou esperando para ver ainda onde Ele vai me enfiar nisso. Mas eu não fiquei olhando para o resultado. Teve um momento que eu tive que ser guiado pela obediência. Eu estou compartilhando não porque eu sou diferente de vocês não, meus irmãos. Porque isso, Jesus quer dar uma imagem de quem nós somos para Ele, para todos nós aqui nessa manhã. Mas eu entendo que o meu propósito é esse. É ser uma ponte que conecta as pessoas. Eu posso ser isso em qualquer lugar. Eu não preciso de uma igreja para isso. Por isso, meu irmão, minha irmã, repetindo o que o meu pai tanto fala aqui. Você não precisa estar aqui para fazer discípulos. Você não precisa estar aqui para pregar o Evangelho. Você não precisa estar aqui para ser um testemunho de santidade e justiça. Você precisa estar aonde você está. Deus não errou em colocar você onde você está. Só desperte para o propósito ao qual Ele te chamou. Para de perguntar por que eu estou aqui, eu deveria estar em outro lugar, se enchendo de frustração. Olha e fala, Senhor, obrigado que eu estou aqui. Me mostra o propósito ao qual eu estou aqui. Por que eu estou nesse trabalho? Por que eu estou nesta empresa? Por que eu tenho essa empresa? Por que eu tenho contato com essas pessoas? Me traz propósito, Senhor. Por isso que o ser cristão é viver em resposta ao convite de Jesus. Siga-me. É um chamado para deixar de lado a nossa própria vontade e viver conforme o plano e propósito dele. Você pode ficar em pé, meu irmão, minha irmã. Obrigado pela sua paciência. Por isso que o mais da presença e do poder de Deus estão guardados para aqueles que estão na missão. A missão é sim você estar numa célula. A missão é sim você ter um desejo de abrir uma célula. A missão é sim discipular os seus filhos. A missão é sim liderar a sua esposa. A missão é sim ser uma coluna de direção para o seu marido. A missão é sim orar pelos enfermos, crendo de que eles serão curados. A missão é sim amar a Deus e adorá-lo de todo o nosso coração. A missão é multifacetada, mas ela requer o nosso coração de obediência. Por isso que o seu sim, o meu sim pode transformar a vida de muitas pessoas. Jesus não é o sim só para nós, mas é o sim para o Senhor. Amém? Feche seus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Eu quero te convidar, antes de nós cantarmos.